pessoal, eu vou dar continuidade às aulas sobre amplificador a transistor bipolar de junção. Dessa feita, resolvendo dois exercícios do Cedra, que são os problemas 5.54 e 5.55 da quinta edição do livro do Cedra de eletrônica. Bem, o problema 5.54, ele pede o AV, ou seja, o ganho de tensão desse circuito aqui, tá? Desse amplificador a transistor. Ele dá um dado, VCE é um dado, é igual a 1 volt. Ok? Ele pergunta também, além do ganho de tensão desse circuito, ele pergunta qual é a excursão negativa máxima sem que o transistor entre na saturação. E também qual é a máxima excursão do sinal de entrada correspondente. Bem, então vamos analisar, Primeiramente, qual é o ganho AV, o ganho de tensão. O ganho de tensão nós já vimos na aula passada, que ele é dado por essa fórmula aqui. É menos VRC sobre VT, onde VRC é a queda de tensão em cima do resistor RC. É a tensão aqui em cima desse resistor, que é dado por RC vezes IC, que é a corrente de coletor. E nós vimos na aula passada que o ganho, em emissor comum, quando o transistor está na configuração de emissor comum, ele é um inversor, por isso o sinal negativo, tá? Então nós já sabemos, é dado do problema, que VCE é 1 volt. Certo? Então, como o emissor está aterrado, a tensão em cima do emissor é 0. Então, VCE, que é a queda de tensão entre VC e VE, é dado por 1 volt. Então, VE, como é 0 volt, VCE é igual a VC, que é 1 volt. Então, a tensão aqui em cima do coletor, aqui VC, é igual a 1 volt, que é o mesmo VCE nesse caso, porque aqui o E está aterrado, ok? Então, basta nós descobrirmos aqui, quem é VRC, a tensão aqui em cima, que é essa tensão menos essa, 10 volts, é o VCC, menos o VC, que é 1 volt. Então, vamos ter 9 volts aqui em cima de RC, ok? Então, RC vezes C, é a tensão aqui no resistor de coletor, é 10 menos essa tensão 1 volt, dá 9. E agora basta dividir isso por VT. VT é 25 mV na temperatura ambiente, não foi dada a temperatura, então a gente sempre vai calcular o valor de VT à temperatura ambiente, 0,025 volts. Então, o valor de AV é menos 9 sobre 0,025 menos 360. Então, o ganho de tensão desse circuito é 360, com polaridade do sinal de saída invertida em 180 graus em relação à entrada. Certo? A tensão, lembrando que a tensão de saída, o ganho, a tensão de saída é aqui em cima de VC. É lido aqui em VC. Vamos a outra pergunta. Qual é a excursão negativa máxima que pode haver na saída sem que o transistor entre na saturação? Aqui eu tenho um gráfico, ok? Aqui eu tenho um sinal de saída, supondo senoidal, certo? Então, o meu sinal de saída é VCE. VCE é 1 volt, que é o valor da tensão DC, o valor DC do sinal é aqui. Então, o meu sinal de saída ele vai oscilar em cima desse sinal contínuo de 1 volt. E ele vai ter uma excursão tanto positiva como negativa. O problema é saber qual é essa excursão, o valor dessa oscilação ou excursão da parte negativa sem que o TBJ entre na saturação.
Bem, o TBJ de entrada na saturação aproximadamente quando VCE é igual a 0,3 volts. A discussão negativa, partido de 1 volt, ele tem que chegar no máximo até, antes de entrar na saturação, no máximo, no mínimo aqui, o sinal tem que ter no mínimo 0,3 volts. Então a minha discussão negativa, que eu estou chamando de delta VO menos, é tudo isso aqui, tá? Entre 1 volt e 0,3 volts, certo? Considerando o VCE de saturação 0,3. Então, meu VO mínimo na saída tem que ser 0,3 volts. Então, 1 menos 0,3 é 0,7 volts. Então, meu valor máximo da excursão total antes que ele entre na saturação, sem que ele entre na saturação, é de 0,7 volts. Ok? Agora outra pergunta. Qual é a excursão negativa máxima do sinal de entrada? Agora é o VI, que é o sinal aqui na entrada do circuito, que é o VBE, né? Então, o meu VI é um sinal senoidal que oscila tanto positiva quanto negativamente. E eu tenho aqui uma excursão máxima permitida na entrada de formas que, quando ele for amplificado, na saída, o meu VO ele não ultrapasse aquele valor limite da saturação, que é o que nós calculamos aqui. O máximo que ele pode, na saída, depois de amplificado, que ele pode ter de oscilação negativa é 0,7 volts. Então, qual é o valor do sinal de entrada máxima, né? A excursão negativa máxima do sinal de entrada, levando em conta que quando ele for amplificado, ele não pode ultrapassar aquele limite. Bem, nós temos o valor do ganho e temos o valor do delta VO máximo, né, da excursão negativa. Então, é só calcular essa fórmula. VO não é igual ao ganho vezes a entrada. Então, meu delta VO é igual ao ganho de tensão vezes o delta VI menos. De delta VI menos é a excursão negativa. Então, meu delta VI menos, rearranjando dessa forma, é delta VO, a tensão de saída, né, negativa dividido por AV. AV eu sei que é 360. E o meu delta VO na saída, né, a excursão negativa máxima, é 0,7. Então, é só calcular 0,7 por 360 dá 1,94 mV. Então, meu sinal de entrada ele não pode ter mais do que 1,94 mV de excursão. Ok? Muito bem. Vamos agora à questão 5.55. Aqui está o circuito. Ele quer saber o que nesse problema? Qual é o valor de VCE? Aqui. Qual é o valor de VCE? Qual é o valor do ganho desse circuito para cada IC desse aqui, né? Cada corrente de coletor IC de 1 mA, 2 mA, 5 mA, 8 mA, 9 mA, que é o ganho de tensão e o valor de VCE. Também ele quer saber o valor máximo para a excursão tanto positiva quanto negativa de VO, da tensão de saída, para manter o TBJ na região ativa. E então o problema manda no final montar uma tabela. Para cada IC desse você coloca o VCE, o AV e o valor da excursão positiva e negativa máxima da saída. Então temos que o circuito é esse aqui, né? Temos VCC 10 volts, o resistor de coletor dado que é 1K, ok? E temos aqui as correntes, a corrente C é dada para cada caso. Então, ele quer o VCE e o ganho. O VCE, que essa tensão vem aqui, será a nossa tensão de saída, ela é VCC, que é essa tensão aqui da fonte contínua, menos a queda de tensão aqui no resistor. Então, seria 10 menos IC vezes 1K.
Isso aqui é o meu VCE. A tensão que sobra aqui é essa menos essa. Então essa é a equação 1. Ok? Então, para cada valor de IC que foi dado, eu tenho o valor de VCE dado por essa fórmula. Então é só utilizar a fórmula para IC igual a 1 mA, 2 mA, 5 mA e assim por diante. O meu AV, que é o ganho, nós vimos que é igual a menos IC sobre VT. RC já foi dado, que é 1 kΩ, então basta substituir nessa fórmula aqui, ó, IC. Para cada valor de C eu vou ter um ganho AV. Então, dividindo 1 kΩ por 0,025, que é o valor de VT, a temperatura de 20 graus ambiente, eu tenho que o meu AV é dado por menos 40 vezes IC, onde IC é dado em miliampere. Essa é a minha equação 2. Então, está resolvido o problema. É só usar a equação 1 para cada valor de IC e obter o VCE. E uso a equação 2 para obter o valor de AV para cada valor de IC. Então, para IC igual a 1 mA, eu tenho que o meu VCE igual a 10 menos 1, que é 9 volts. E o meu ganho de tensão é menos 40 volts por volt. Para IC igual a 2 mA, tenho que VCE 8 volts. E o meu AV é igual a menos 80. E assim por diante, vou usando aqui, substituindo nessas fórmulas 1 e 2, os valores de IC que são dados no problema. 1 mA, 2 mA, 5 mA, 8 mA, 9 mA. Então eu obtenho VCE e AV usando essas duas fórmulas. Ok? Então é simples. Agora vamos a outra pergunta. Para o TBJ, ele continuar na região ativa, qual é o valor de VO? É o valor amplificado para cada valor de IC dado. Bem, nós sabemos que os limites do sinal de saída, que é o VO ou VCE, ele tem de estar entre as regiões de saturação e corte. Ou seja, o meu VO ele tem que ser menor ou igual a VCC, que é a tensão da fonte, e tem que ser maior ou igual ao VCE de saturação, que é em torno de 0,3 volts. Ok? Então aqui eu tenho a minha tensão de saída com os valores máximos permitidos, né, de oscilação, sem que o meu transistor entre na região de corte, ou seja, ultrapasse o valor de VCC, que é 10 volts, e nem que ele na discussão, ele tenda a ser uma discussão positiva máxima em 10, e uma discussão negativa que não entre na saturação, ou seja, não fique abaixo de 0,3 volts. E logicamente ele vai oscilar em torno de um VCE contínuo, que é justamente o VCE obtido lá no item anterior, né? Para cada valor de IC eu tenho um valor de VCE e um ganho. Ok? Então no limite inferior, conforme visto, o meu ΔVO-, que é a exclusão negativa do sinal de saída, é VCE menos 0,3. Então VCE menos 0,3. E no limite superior é 10 menos VCE. É esse valor aqui. ΔVO mais é igual a 10 menos esse valor de VCE. Então essas são as equações 3 e 4. Então para cada valor de IC eu tenho um VCE. Então eu substituo aqui na fórmula, nas fórmulas 3 e 4 o valor de VCE para cada valor de IC. Então vou ter o meu ΔVO menos e o ΔVO mais. Por exemplo, para IC igual a 1 mA, meu ΔVO menos tem que ser quem? VCO menos VCE menos 0,3. Mas VCE é igual a quem? A 9. Para IC igual a 1 mA. Isso já foi calculado nos itens anteriores, né? No item anterior. Então, vou ter 9 menos 0,3, vai ficar 8,7 volts. E a minha discussão positiva, ΔVO+, é 10 menos VCE. Ou seja, VCE é 9, então vai ficar 10 menos 9, 1 volt. Ok? E assim por diante. Vou usando aquelas fórmulas
para obter os valores de ΔVO- e ΔVO+. Por exemplo, para IC igual a 8 mA, nós calculamos no item anterior que o VCE é 2 volts. Então vai ficar ΔVO- será VCE menos 0,3, ou seja, 2 menos 0,3 dá 1,7 volts. E o ΔVO+, faltou mais aqui, né? A discussão positiva do sinal é 10 menos 2, que é 8 volts. Para IC igual a 9 mA, eu tenho ΔVO- igual a VCE, que é 1 volt, menos 0,3, dá 0,7. Para ΔVO+, é 10 menos 1, que é 9. E aqui a gente monta a tabela, tá? Para cada valor de IC, 1, 2, 5, 8 e 9 mA, eu tenho o valor de VCE, tá? E tenho o valor de ganho de tensão, tá? Aqui. Tudo com sinal de menos, lembrando que é um inversor, né? Um TBJ configurado em emissor comum, ele é um inversor, um amplificador inversor. Então, vemos aqui que à medida que VCE vai diminuindo, o meu ganho vai aumentando. Por quê? Porque o meu IC, ele vai, em contrapartida, ele aumenta. Se IC aumenta, a queda de tensão em cima do resistor de coletor é maior, que é o que de fato é diretamente proporcional ao ganho, né? É IC/RC, ok? E aqui a minha excursão do sinal, tanto negativa quanto positiva, né, em função de VCE e do ganho. Então aqui vemos que a excursão no limite lá negativo é bem mais alta aqui quando a corrente de coletor é pequena. Quando a corrente de coletor vai aumentando e o ganho vai aumentando, então a minha excursão negativa vai diminuindo de valor. Aqui o meu ΔVO+, que é a excursão positiva, ela já vai aumentando, certo? Então isso conclui aí as nossas resoluções desses dois exercícios. Eu sugiro, incentivo que vocês resolvam